Seja bem-vindo a mais uma aula do CENIB. Eu sei que você estava com saudade e agora vamos para uma matéria fantástica, uma vida com propósito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Bem, para encontrarmos o propósito da nossa vida, precisamos primeiramente entender que nós não somos o foco. Nós não somos a razão de tudo. E o propósito da nossa vida é muito maior do que uma realização pessoal, do que felicidade, do que paz de espírito, do que realização de sonho. O propósito da nossa vida também não tem nada a ver com carreira, família, realização de sonho, mas tem tudo a ver com Deus. Sabe por quê? Nós fomos criados com um propósito dele, para cumprir um propósito dele. Dele quem? Deus. Logo, a nossa busca ela não começa por nós mesmos. A nossa busca para descobrir o propósito da nossa vida começa com Deus e com aquilo que ele deixou revelado para nós. Aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia. É aqui que a gente vai encontrar o propósito para a nossa vida. Mas, antes de entrarmos nesse assunto do propósito, precisamos entender algumas verdades sobre o propósito da nossa vida. A primeira verdade é: você não é um foco. Repita aí para você mesmo: eu não sou o foco. Repete aí: eu não sou o foco. A segunda verdade: você não é um acidente. Aí você pode parar e falar assim: você fala isso porque você não me conhece, não conhece a história da minha vida. Você pode até não ter sido planejado por seus pais, mas Deus planejou você. Deus quis que você nascesse. Sabe por quê? Ele tem um propósito para você. Olha só o que Deus fala para você. Lá em Isaías 44, versículo 2, na parte A, Deus fala bem assim: eu sou o seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Deus planejou cada detalhe do seu ser, o seu biotipo, a cor dos seus olhos, os seus cabelos, as suas aptidões naturais. Deus planejou tudo isso. Você não é um acidente. Lá em Salmo 139, fala um pouquinho daquilo, como Deus nos criou, de forma tão especial e maravilhosa. Deus criou você para estar aqui, nesse momento, nessa cidade, aqui no Nova Cidade, para que você pudesse cumprir o propósito dele aqui nessa terra. Você é a expressão exata do amor de Deus. Deus planejou cada detalhe do seu ser, o seu biotipo, os seus talentos, as suas aptidões naturais. Foi tudo planejado por Deus. E Deus, ele se alegrou com isso. Olha só o que fala lá em Atos 17, 26. Fala bem assim: de um só ele fez todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos que deveriam estar. Você está aqui porque Deus planejou você. Você está aqui no Nova Cidade, em Manaus, no Amazonas, com um propósito de Deus, em meio a toda essa pandemia, com um propósito de Deus. Você acha que Deus não sabia que tudo isso ia acontecer? Sabia, Deus sabia de tudo isso. E você está aqui para cumprir um propósito dele. Nós somos a expressão do amor de Deus. E tudo o que acontece na nossa vida foi planejado por Deus. Lá em Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. São todas as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram na sua vida, foi planejada por Deus por um propósito, para moldar o seu caráter. Tudo o que acontece com você foi planejado por Deus. Você não é um acidente.
A terceira verdade que você precisa entender sobre o propósito da sua vida é que a vida de todo indivíduo, ela é dirigida por algo. Tem pessoas que têm a vida dirigida por culpa, outras por ressentimento, outras por raiva, outras por medo, outras pessoas têm a vida dirigida pelo materialismo e outras ainda têm a vida dirigida pela necessidade de aprovação dos outros. Tem uma pastora que eu assisto no YouTube, é a pastora Thalita Pereira. E ela conta uma história, é muito legal. Ela fala bem assim, que quando eles assumiram a igreja, ela e o esposo dela era bem novinha. Aí ela chegou na igreja, bem novinha, uma igreja pequena. Quando ela chegou lá, as mulheres mais antigas chegaram para ela e falaram: olha, pastora, como a senhora é a mulher do pastor, toda mulher do pastor tem que reger o coral. Só que ela não sabia nada de música, né? E ela sabia que o propósito de vida dela não era reger um coral. E o que ela fez? Ela conta que no mesmo dia que ela pegou o cargo de regente do coral, ela entregou para outra pessoa. Por quê? Porque a vida dela não era dirigida pela aprovação dos outros. As mulheres da igreja ficaram um pouco chateadas com ela, mas depois entenderam. Ela sabia qual era o propósito de vida dela. E nós precisamos entender o propósito da nossa vida. Nossa vida não pode, não deve ser dirigida por isso. Sabe por quê? Porque essas coisas são péssimos motoristas. A gente vai acabar quebrando a cara no poste. A minha vida, a tua vida, tem que ser dirigida por propósitos. E o objetivo dessa matéria é fazer com que a nossa vida seja dirigida por propósitos de Deus. A quarta verdade que a gente precisa entender sobre o propósito da nossa vida é: você foi criado para ser eterno. Você é, sim, um ser eterno. Aqui é apenas um treino, é uma escola para algo que ainda vai vir. Fomos criados para a eternidade. E aí, quando a gente entende isso, os nossos valores, eles mudam. Porque eu não vou passar a minha vida toda aqui na Terra buscando algo que logo vai se acabar, que logo vai se perder. C.S. Lewis, ele fala que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E então, continuando com as nossas verdades, nós aprendemos que a quinta verdade é: nós precisamos enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E no livro a gente tem algumas analogias, né? Alguns pontos de vista de Deus, como que Ele enxerga a nossa vida aqui na Terra. O primeiro é como um teste. Quem aqui já fez prova? Na escola, na faculdade? Todo mundo, né? Gente, eu ficava muito nervosa na hora da prova. Porque eu ficava com aquela sensação, né? A minha vida se dividia em antes da prova e depois da prova. Era engraçado que quando eu estava no ensino médio e eu queria muito que um dia chegasse, eu pensava: cara, mas para esse dia chegar, eu vou ter que fazer antes a prova de história. História era o terror da minha vida. Eu vou antes ter que fazer a prova de história. E aí aquilo me gerava uma ansiedade, porque eu queria ser aprovada. Mas para eu ser aprovada, eu precisava realmente aprender. Eu não podia burlar as regras. Eu não podia inventar nada, né? E na nossa vida, as coisas funcionam bem parecido. O que acontece? Nós estamos aqui para sermos moldados, para aprendermos. Então, a nossa vida aqui na Terra é como um teste. Nós estamos aqui para crescermos e a gente só consegue mostrar que venceu quando nós somos testados e aprovados. Por exemplo, uma pessoa ela não pode dizer que ela é generosa se ela não costuma dar alguma coisa. Sabe quando que essa pessoa vai poder dizer que ela é generosa? Quando ela passar por uma situação que ela vai ter que compartilhar algo com alguém e ela realmente fizer isso. Ela tornar isso, esse compartilhar, um hábito na vida dela. Então, ela vai precisar de um teste e passar nesse teste. E, gente, o que acontece na escola quando você não passa na prova? A gente fica de recuperação, né?
E aí a gente vai ter que fazer aquela prova de novo, estudar aquela matéria de novo. Na faculdade, teve uma matéria que eu reprovei. Era Álgebra Linear 2. Eu sofri toda vez que eu lembro de Álgebra Linear 2. Mas o que aconteceu? Não consegui passar. Foi por bem pouquinho, faltou pouca coisa para eu aprender. E na última prova eu errei um sinal. Quando eu cheguei com o professor para questionar, né? Poxa, professor, foi só esse sinalzinho, por favor, vou ter que fazer a matéria toda de novo. Aí ele cortou meu barato, ele falou, minha filha, você está estudando para ser engenheira. Por um sinal você constrói o prédio em cima da terra ou embaixo da terra. Faça de novo. Eu fiquei arrasada. Eu ia ter que fazer 6 meses de novo daquela mesma matéria. Gente, graças a Deus abri um curso de férias. E aí eu consegui acelerar esse processo, né? Eu já tinha aprendido alguma coisa, mas eu tive que refazer a matéria, reaprender tudo aquilo. E aí tirei minhas dúvidas. E no final de tudo, eu consegui passar sem chorar para o professor. Passei bem, passei com uma nota boa. E realmente aprendi. Hoje eu já não tenho medo daquele assunto voltar na minha vida, porque eu realmente aprendi a lidar com aquilo. E na nossa vida, gente, é da mesma coisa, sabe? Não tem como dar um jeitinho. Não tem como chegar com Deus e falar, ai, Senhor, eu sei que eu falhei, mas foi só por um pouquinho. Eu estou quase boa nisso. Ele vai olhar para você, vai sorrir e vai falar, meu filho, eu preciso que você aprenda. Então, você vai ter que fazer o teste de novo. Porque a vida aqui é um teste. E na vida é assim também. Quando você, sabe, Deus te deu aquela prova, você quase passou, foi só por um pouquinho que você não conseguiu. Você não deve, sabe, ficar aí chorando, ai Deus, por favor, só por isso. Porque Ele vai olhar para você e vai falar, com aquele sorrisão, meu filho, eu preciso que você aprenda. Eu preciso lhe ensinar nessa área. Então, você vai ter que fazer de novo o teste. Ele quer que você passe de verdade, sem dar o seu jeitinho, mas realmente aprendendo aquela lição. E é que nem na faculdade, gente. Se a gente não passa, tem que repetir, repetir, repetir. Então, se dedique a aprender as lições que Deus quer lhe ensinar. É melhor, dói menos e demora menos também, né? Porque na faculdade, enquanto a gente não passa naquela matéria... Gente, eu fiz essa álgebra linear 2 com pessoas que só faltavam essa matéria para se formar em engenharia. E essa é uma matéria do 2º período. Então, você pode até, sabe, ir botando assim embaixo do braço, e passando naquela sua dificuldade. Mas você só vai se formar, você só vai chegar onde Deus quer que você chegue, quando você passar nessa prova. Então, não adie, aprenda o que você tem para aprender, passe nos testes que Deus colocar para você. E a outra forma que Deus enxerga a nossa vida é como um cargo de confiança. O que é esse cargo de confiança? Lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor, ele distribuiu talentos aos seus servos e falou, olha, eu vou aqui fazer uma viagem e eu quero que vocês administrem esse talento. Quando Jesus usou essa parábola, ele estava justamente se referindo a nós. Nós somos os trabalhadores. Foi para nós que Deus deu esses talentos. E Ele espera que a gente administre esses talentos da melhor maneira possível. Gente, com essa parábola a gente aprende que Deus ele não aceita desculpa esfarrapada. Porque o último trabalhador, aquele que tinha recebido só um talento, ele chegou cheio de desculpas para o seu senhor. E o que o senhor dele respondeu? Servo mau e negligente. Deus não aceita desculpas esfarrapadas, gente. Mas a gente precisa entender que isso se estende a todas as áreas da nossa vida. Sabe, pense aí em tudo que você tem. O que você tem? Você tem uma casa? Você tem uma família, pai, mãe, irmãos, ou você já tem seus filhos,
marido, esposa, um carro, o que você tem? Você precisa entender que, na verdade, nada disso é seu. Tudo isso é de Deus e é por isso que você precisa cuidar, é por isso que você precisa administrar. A Bíblia fala que se nós não somos dignos de confiança com as coisas dos outros, quem que vai dar para a gente as nossas próprias coisas? Porque a gente tende a dar desculpa, né? A falar, mas o quarto é meu, eu arrumo do jeito que eu quiser. Na minha bagunça eu me acho. Ou então falar, mano, eu não gosto de visita na minha casa não, deixa aí do jeito que tá ótimo. Ou até mesmo com os seus talentos, o seu trabalho, sabe? A gente vai fazendo de qualquer jeito, vai levando assim, né, do jeito que dá. Gente, nós somos encarregados de confiança de Deus. Ele colocou esses talentos, esses bens, esses talentos nas nossas mãos, confiando que nós vamos administrar bem. Então, vamos nos dedicar a isso, sabe? Chega de desculpa. Lembre que nada é seu, é de Deus. E é por isso que nós precisamos cuidar da melhor maneira possível. E o próximo ponto de vista é também a nossa sexta verdade, que a vida ela é uma atribuição temporária. Nós não vamos ficar aqui nessa terra para sempre. E é por isso que a gente não pode se apegar tanto a ela, sabe? A gente precisa entender que aqui não é o nosso destino final. Aqui não é a nossa casa, não é o nosso lar. Então a gente não precisa ficar apegado às coisas daqui. A gente não precisa querer ter tudo aqui e agora. A gente pode olhar além, porque aqui é só um lugar temporário. E é por isso também que, muitas vezes, a gente, sabe, a gente sente que a gente nunca vai ser totalmente feliz aqui. Gente, eu acredito que, inclusive, é por causa disso que Deus permite algumas tristezas, alguns desconfortos, alguns desgostos aqui na Terra. Que é para a gente não se apegar tanto, sabe? É para a gente não amar esse mundo. E sempre lembrar que a nossa verdadeira casa é com Ele, na eternidade. Eu tenho uma vizinha que eu acho muito legal a história dela. Ela um dia foi conversar comigo e me explicou que ela está esperando sair a cidadania americana dela. E enquanto ela espera, é um processo super longo, demora 12 anos. Mas ela sabe que essa cidadania vai sair. Enquanto ela espera, ela visita vários países por todo o mundo. E ela vai conhecendo culturas, fazendo com que os filhos aprendam novas línguas, novas culturas. Mas ela não se apega. Ela não se apega àquela cultura, ela não adota como dela. Porque ela entende que aquele país não é o país dela. Ela vai voltar para onde ela está esperando cidadania. A gente também precisa entender dessa forma. A nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira cidadania é no céu. É do céu, nós somos seres celestiais. E nós não podemos nos apegar aqui, sabe? Nós não podemos querer estar totalmente imerso aqui nessa terra. Nós precisamos lembrar de onde nós somos e para onde nós vamos. Tem uma ilustração muito legal lá na página 60. Se você quiser, eu vou ler para você, mas se você quiser conferir de novo, está na página 60 do seu livro. Fala bem assim: é bem conhecida a história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte, no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário, ele desembarcou quase despercebido. Ninguém notou que ele tinha descido do navio. E ele começou a sentir pena dele mesmo, sabe? Ficar triste, questionava a Deus. Eu imagino que deva ter passado pela cabeça dele: Senhor, mas eu te servi tanto e não fizeram nada para mim.
Eu não recebi nenhuma recompensa agora que eu voltei para o meu país. Mas, poxa, Senhor, por que esse cara, esse político... Gente, ninguém vê assim com muitos bons olhos os políticos. Esse político recebeu essa honraria e eu não. E eu busco fazer o que te agrada. E olha o que Deus lembrou a ele. Deus então lembrou-o gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. Aqui é apenas uma atribuição temporária. E a sétima verdade é que Jesus é a razão de tudo. A gente lê isso ali em Romanos 11:36. Deixa eu ler para você. Fala bem assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Na Bíblia Viva, fala bem assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. Gente, é tudo sobre Jesus. A sua vida aqui, sabe, não é sobre você, não é sobre você achar o propósito da sua vida, não é sobre você achar a realização dos seus sonhos ou a sua realização pessoal. Nós estamos aqui para conhecermos Jesus, para aprendermos a ser como Ele e para agradá-lo, porque a nossa verdadeira vida vai ser eternamente ao lado dEle. Em 1 Coríntios 10:31, provavelmente você sabe esse versículo decorado. É aquele que fala assim, repete comigo, vai. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, o objetivo fundamental do universo é glorificar a Deus. É levar que todo mundo reconheça quem é Deus. E aí você pode me perguntar, Yasmin, mas o que é glorificar a Deus? Uma vez eu estava jantando com alguns amigos, já era bem tarde, e a gente começou a conversar sobre carreira, sobre profissões, que profissão agrada a Deus, que profissão não agrada a Deus. E aí a gente chegou a uma conclusão. E aí foi quando eu citei esse versículo, eu falei, gente, o que importa é que independente da profissão que você escolha, você glorifique a Deus. E aí uma amiga minha virou e falou, tá, mas glorificar a Deus virou um termo assim tão vago. Como que eu vou saber que eu estou realmente glorificando a Deus? Gente, primeiro a gente precisa entender o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a natureza dele, sabe? É o peso de todos os seus atributos, de todas as suas características. Isso é a glória de Deus. E glorificar a Deus é demonstrar essas características, demonstrar esses atributos, demonstrar a natureza de Deus para as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, como você sabe que você está glorificando a Deus? Você tem que se perguntar, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo está fazendo com que as pessoas pensem, nossa, essa pessoa se parece com Jesus. Nossa, Deus faria isso. Ela tem uns padrões morais elevados. Ela realmente sabe como agradar a Deus. Ou será que as pessoas olham e falam, eita, ainda diz que é crente. Isso é muito sério. Lembra de quem você é representante aqui na Terra? Então, gente, a gente precisa, ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito, mas nós precisamos sempre nos avaliarmos nisso. Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que eu estou revelando a natureza de Deus ou a minha carne? Será que essa forma que eu estou falando está revelando a verdadeira Yasmin ou está revelando a obra que Deus está fazendo dentro dela? A gente precisa se avaliar nisso.
Então, resumidamente, nós damos glória a Deus, nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos o nosso propósito, quando nós fazemos aquilo para o qual nós fomos criados. Mas nós temos alguns passos práticos que vão nos levar a glorificar a Deus. O primeiro passo é: damos glória a Deus quando o adoramos. Aqui na igreja, a gente chama isso de engrandecer. Nós já estudamos esse propósito lá na nossa primeira matéria, mas nós vamos revisar algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que adorar a Deus não tem nada a ver só com subir aqui no palco, levantar a mão e fechar seus olhos e cantar, louvar. Não, isso também é importante, mas isso não é tudo o que é agradar a Deus. Nós precisamos entender que adorar a Deus é agradá-lo, é fazê-lo sorrir. Deus, Ele quer se tornar nosso amigo. Gente, quando você ama uma pessoa, quando você quer ser amigo dessa pessoa, você quer descobrir o que essa pessoa gosta, você faz as coisas que ela gosta. Verdadeiros amigos são sinceros um com o outro. Então você precisa também ser sincero com Deus, construir essa amizade. Verdadeiros amigos se importam com aquilo que o amigo se importa. E nós aprendemos na última matéria que Deus, Ele se importa com pessoas. Jesus, Ele morreu por causa de pessoas e não por causa de coisas. Então, para Deus, pessoas vêm antes de coisas. E nós precisamos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Verdadeiros amigos, sabe, querem fazer o outro sorrir, querem fazer o outro feliz, querem dar alegria ao outro. E é isso que nós precisamos desenvolver com Deus, essa amizade, essa vontade de estar perto, essa busca por estar junto, por estar perto. Quando você tem um amigo, você não quer, beleza, tu é meu amigo, a gente se vê a cada 10 anos e é isso, vida que segue, a amizade continua. Não, os seus melhores amigos, geralmente, depois do culto, você fala: ei, bora lanchar, bora comer alguma coisa, bora lá para casa para a gente conversar, tem tanto tempo que a gente não conversa. Então, verdadeiros amigos, eles gostam da companhia um do outro. E é isso que Deus quer que a gente tenha com Ele. John Piper, ele tem uma frase que é muito conhecida e é muito interessante, que fala bem assim: que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então faz parte de adorar a Deus, você estar feliz com as coisas que Deus faz por você, você se alegrar. É uma via de mão dupla, você conseguiu entender? É tanto nós darmos prazer a Deus, agradarmos a Deus, fazermos Deus sorrir, quanto nos alegrarmos com aquilo que Deus faz na nossa vida. No último domingo, o Elcio Clay deu uma ilustração, gente, que eu fiquei pensando nela a semana inteirinha. Ele falou, você lembra do monge que estava cultivando uma plantinha? E aí ele toda vez pedia: Senhor, dá a chuva porque ela precisa aprofundar as raízes. Senhor, agora dá sol. Senhor, agora dá neve. Senhor... E pedia aquilo que ele queria para a plantinha. E a plantinha morreu. E aí ele foi com um amigo dele, que também estava cultivando uma. E o amigo dele deu uma resposta, que essa resposta ficou ecoando na minha mente. Ele falou bem assim: eu confiei os cuidados da minha plantinha a Deus. Foi Ele que a criou e Ele sabe o que ela precisa. Adorar a Deus é você se confiar aos cuidados de Deus. É você lembrar que foi Deus que te criou e que Ele sabe do que você precisa. Então nós precisamos agradecê-lo por tudo o que Ele faz nas nossas vidas. Nós também damos glória a Deus quando nós amamos os nossos irmãos.
Aqui na igreja a gente chama isso de enturmar. É quando você participa ali do GA, quando você está perto, você está junto, você está ali se divertindo, comendo, fazendo bagunça, que faz parte, né? E a gente precisa entender que seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas sim uma questão de pertencer. Em João 13, do 34 ao 35, fala bem assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Mas é muito legal a gente amar os nossos irmãos quando está tudo bem, né? Quando aquela pessoa é parecida com a gente, tem um temperamento parecido, gosta das mesmas coisas. Gente, é muito fácil para mim ser amiga de pessoas que a linguagem de amor é tempo de qualidade. Porque é a minha linguagem de amor também. Então, quando essa pessoa se sente amada, eu também me sinto. Quando essa pessoa quer sentar para conversar, eu amo fazer isso. E para mim é muito fácil. Mas nem todo mundo é igual a gente. Lembra que nós somos um corpo e que esse corpo é formado por vários membros? E cada membro tem uma função, uma forma, um jeito de ser totalmente diferente. E nós precisamos exercitar o verdadeiro amor através disso. Entendendo as diferenças de temperamento, as diferenças de como aquela pessoa se sente amada, do que ela gosta de fazer. E aqui na igreja a gente faz isso nos GAs. É ali que você conhece verdadeiramente aquela pessoa. É ali que vocês passam por momentos bons, mas também por momentos difíceis. E quando tem muita gente diferente, em história da igreja e cartas, a gente viu muito isso, né? O que dá, gente? Dá briga. Geralmente junta um monte de pessoa imperfeita, né? Coloca ali um monte de pecador junto, porque não sei se é só no meu GA, não. Acho que no seu também. Não tem um perfeito. Todo mundo tem defeito. Inclusive, no meu GA, a gente tinha uma plaquinha que era bem assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. É todo mundo imperfeito. E quando junta toda essa galera imperfeita, dá problema. Às vezes um fala de uma forma que o outro não gosta, porque sempre tem aquele que é mais colérico, né? Que fala, chega a língua afiada. E tem aquele que é mais melancólico, que logo se sente magoado. E, aquele fulano não gosta de mim, não. E fica se remoendo, e fica ali com aquela tristeza. E aí tem o sanguíneo que gosta de brincar e gosta de bagunçar. Mas também tem o fleumático que gosta de ficar lá na dele. Ai, meu Deus, esse cara não cala a boca, fica falando o tempo inteiro. Gente, nós precisamos aprender a desenvolver esse amor, porque isso agrada a Deus. Deus, Ele ama a diversidade. Se Ele quisesse que fosse todo mundo igual, Ele tinha feito um monte de robozinho. Mas não foi assim que Ele nos criou. Ele nos criou diferentes, com gostos diferentes, com vontades diferentes, com formas de amar diferentes, porque Ele ama a diversidade. E lembra, nós devemos valorizar aquilo que Deus valoriza. Então nós devemos agradecer, sabe, nos alegrarmos nessa diferença. Porque, sabe, eu reconheço que se todo mundo fosse que nem eu, ia ser chato. Porque quando eu estou fazendo uma coisa, eu entro muda, saio calada, não tem barulho de nada, e eu fico ali só no meu mundo. Gente, se todo mundo fosse que nem eu, as pessoas não iam nem se falar. Então, graças a Deus que não é todo mundo que nem você. Tem alguns de nós, né, que se todo mundo fosse igual, não saía nada, que é um monte de sanguíneo, só fica pulando, conversando e brincando, não sei o quê, não foca em nada. Outros são fleumáticos, só ficam lá de boa na lagoa, também não nada ia para frente. Então Deus, Ele criou todo mundo diferente. E nós somos abençoados por termos uma igreja tão diversa, com tantos dons diferentes, com tantas pessoas diferentes. E nós aprendemos que quando surgem os conflitos, nós devemos consertar as coisas do meu jeito? Não, do jeito de Deus. E se você ainda não aprendeu,
Eu vou ler para você o que a Bíblia fala sobre isso. Isso está ali em Mateus 18, a partir do versículo 15, que fala bem assim: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, você terá recuperado o seu irmão. Então, primeiro passo, meu irmão pecou contra mim, ele fez uma coisa que não gostei, me magoou. Você vai a sós e confronta o seu irmão, mostra a ele o erro. Você não coloca no Instagram, você não coloca no status do WhatsApp, você não vai ir lá falar com o líder, você vai com o seu irmão e mostra o erro. Ah, Yasmin, ele não ouviu não. Parece que entrou por aqui, saiu por ali e continuou fazendo a mesma coisa. Passo 2. Mas se ele não ouvir, leve consigo 1 ou 2 outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Gente, é 1 ou 2 outros, não é o GA todo, não é todos os outros amigos, 1 ou 2 outros, que é para não causar fofoca. E aí ele continua, né? Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. E aí você apresenta à igreja, apresenta para o seu líder, apresenta para o pastor. Se mesmo assim ele não ouvir, aí é o finalzinho do versículo. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como um cobrador de impostos. Então, se você já tentou, primeiro você foi lá e falou com seu irmão. Depois, você não ouviu, você foi lá, levou mais de 1 ou 2 amigos, conversaram com ele, se recusou a ouvir. Aí você foi lá com o pastor, foi lá com o seu líder, eles conversaram com ele, se recusou a ouvir de novo. Aí sim, você deixa para lá. Mas em nenhum desses passos está, exponha o seu irmão nas redes sociais. Faça um motim contra ele. Ninguém merece ser amigo de alguém desse tipo. Não, não é isso que agrada a Deus. Deus, Ele deu aqui no nosso manual o que a gente deve fazer. E Ele espera que a gente faça. Terceiro, nós damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Aqui na igreja a gente chama isso de ensinar. Ou melhor, né? Sermos ensinados a nos parecer mais com Cristo. Quarto, damos glória a Deus servindo aos outros, que é o que você faz no ministério. E isso nós chamamos aqui de engrenar. E quinto, damos glória a Deus falando dele às outras pessoas, que é o que nós chamamos aqui de evangelizar. Os 2 primeiros propósitos nós já estudamos em Uma Vida com Propósitos 1. Então, hoje foi só uma revisão para refrescar aí a sua cabecinha. E nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os últimos 3 propósitos. Nós esperamos você aqui na igreja no dia 12 de julho. E nós vamos voltar com as nossas aulas presenciais. Mateus, você pode falar, Yasmin, mas eu ainda não posso, eu sou grupo de risco, não posso ir. Não tem problema, nós vamos continuar transmitindo aqui pelo YouTube, tá bom? Então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link para você falar em qual dos 2 horários você vai fazer o CENIB. Vai estar lá o horário direitinho para você. E essa matéria, ela é baseada em um livro, né? Como você já sabe. Deixa eu mostrar para você aqui. Nesse livro, que é Uma Vida com Propósitos. Nós vamos pedir esse livro. Então, se você ainda não tem o livro, Yasmin, preciso comprar, não estou achando aqui em Manaus, não sei o quê. A gente também tem aí no link, preciso de um livro. E você vai colocar lá o seu nome, vai estar o preço direitinho, para você saber quanto é. E você coloca ali o seu nome, para que a gente possa pedir o seu livro. Tá bom? Na primeira vez que nós fizemos essa matéria, nós fomos até o dia 21.
Então, se você já leu até o dia 21, e aí você quer revisar essa semana, você pode usar essa semana para dar essa revisada. Mas se você ainda não leu, não se desespere. Comece junto com a gente no dia 22, e aí a gente vai até o dia 42, que é quando finaliza o livro. Se você quiser, nessa primeira semana, começar a ler o livro ali dia 1, dia 2, dia 3, você pode. Mas não ache que, meu pai, eu vou começar no meio do livro, eu não vou entender nada. Não, gente, são coisas totalmente separadas. Pode ficar tranquilo que você vai entender tudo, tá bom? Então foi um prazer ter você aqui com a gente. Semana que vem nós esperamos você. Já está tudo preparado para te receber. Então, até semana que vem. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.